não chega ao orgasmo. Depende da dor para isso. Né? Maria, doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A doutora disse que esses casos não são os mais comuns, né? Qual é o caso mais comum que entra na delegacia da mulher? Não, pelo que o doutor falou, isso até se confunde com estupro, né? Não havendo consentimento da mulher. Ela se misturando com a dor. Qual é o prazer do estuprador? O perfil do estuprador seria, ele sente prazer com a dor daquela pessoa que ele está violentando. Quer dizer, no fundo ele é um sadomasoquista, né? Exatamente. E esse é o mais comum? Seria o caso de estupro, de atentado violento ao pudor, seriam esses casos que chegam ao nosso conhecimento. Tem muitos casos? Temos, infelizmente ainda temos alguns casos de estupro e atentado violento ao pudor. Que loucura nos dias de hoje, né? Fala, doutor, o que é? Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, que a questão do sadomasoquista, como fetiche, como voyeur, como outras ramificações da sexualidade, tem que ser vista que todos nós temos esses componentes dentro da gente, né? Não tem assim uma pessoa, qualquer pessoa tem esse componente. O que vai variar é o grau. Quando a pessoa tem aquele grau exacerbado, ou seja, só consegue fazer sexo dessa forma e intensa, aí sim se considera uma patologia. Será que todos nós temos? Posso dar um exemplo? Pode. 9 semanas de amor, 9 semanas e meia de amor, aquele filme. Todas as mulheres gostaram praticamente, né? O que é aquilo? Um filme absolutamente sadomasoquista. Porque são filmes que lidam com a questão da tortura psicológica, a questão do jogo sexual, né, a venda, a mulher na escada, se colocando. Né? Eu não vi, tudo isso é um filme que mexeu com todas as fantasias das mulheres. Outra questão, a venda, né? As mulheres gostam de, às vezes, ser vendadas, algemas, ser amarradas, né? Mas amarradas num jogo de brincadeira leve, né? Mas isso é uma questão sadomasoquista. Aliás, eu vou pedir à telespectadora do programa da Lili para dar opinião se ela gosta de ver. Eu dou minha palavra de honra, eu não suportaria nenhuma dessas coisas. Assim. Lili, eu vou te dar um exemplo bem claro. Vou te dar um depoimento de verdade. A maioria das mulheres tem uma fantasia muito clara. Um homem que chega perto, agarra ela, não é a força, não é com violência, mas agarra ela, joga ela meio na cama. Aquele homem que sabe o que quer que se fala. Mas uma coisa é fazer e outra coisa é praticar, mas né? isso aí, não, até a prática, né? Muitos casais fazem isso, não é de forma agressiva, mas é aquela fantasia do pegar o homem que me pega e me coloca na cama. Daqui a pouco vamos conversar sobre isso, doutora? Tá? Porque eu vou saber com ela como é que começam os casos assim, de violência doméstica, né, doutora? Deve começar mais ou menos por aí, não sei. Pode pegar, doutora. Tanto nesse caso de Brasília, ela mesma fala que começou com tapinha, com jogar na cama e tal, que depois foi ficando mais agressivo. Então a mulher tem que dar um baixo, quando começar assim, de jogar na cama, de apertão, porque a tendência é tornar mais agressiva a relação. A senhora tem casos assim, de mulheres que são agredidas assim, que começa devagar? Exatamente. Assim? Casadas, inclusive? Casadas, inclusive. E inclusive, eu queria até falar que há a possibilidade do marido estuprar a sua esposa. Né? Desde o momento que ela não queira praticar aquela relação sexual naquele momento... Há a possibilidade do marido o quê? Ser sujeito ativo no crime de estupro. Sim. Ela tem a liberdade de expor seu próprio corpo. Ela não quer, naquele momento, é um direito que lhe assiste. Então, elas têm que ter ciência disso, que ele pode ser sujeito ativo, ela deve denunciar sim. É verdade. Se ela não quiser, não pode obrigar porque é casado, né? Não, exatamente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Liga pra cá e fala de verdade. Não precisa, se você não quiser dizer seu nome, mas ou você confiar na gente, você diz a verdade. Você acha que isso é bom, que é ruim? Dá sua opinião sobre esse debate que eu vou fazer daqui a pouco, ok? Deixa eu passar pro lado de cá para a cozinha. Mas antes de passar para o lado de lá, eu quero perguntar ao doutor Edmar Fontoura, tudo bem, querido? Deixa eu perguntar ao doutor Edmar Fontoura, do ponto de vista médico, se ele já pegou alguma paciente assim que tivesse sido violentada pelo marido ou admoestada, sei lá, machucada pelo marido, a ponto de ter que fazer uma cirurgia, uma coisa assim. Já pegou algum caso desse? Eu já tive casos, sim, inclusive depois de uma cirurgia. Isso não foi admitido, mas a gente percebe pela nossa convivência. Até depois de uma cirurgia de prótese de mama, a paciente apareceu 15 dias depois com um hematoma. Não existe na literatura um hematoma de prótese de mama com 15 dias depois. Então enfim, foi um tratamento um pouco... Mas deve ter sido uma prática que existe, né? Que existe de bater e apanhar, não sei, mas existe. Talvez não com tanta intensidade como nesses casos que se configura uma patologia, mas sempre existe na parte, como o Dr. Charles falou, da fantasia sexual. Tanto da mulher como do homem existe essa parte, né? Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o assunto, tá? Bom, deixa eu começar aqui minha cozinha. Tudo bem, querida? Tudo bem.